Você já se sentiu perdido, sem direção, em uma jornada que parecia não ter fim? Já experimentou a angústia de estar em uma situação tão difícil que a única saída era um milagre de Deus? O Salmo 107 é a melodia do coração que foi livrado do desespero. Ele nos lembra que a bondade do Senhor é infinita e que Ele nos resgata de qualquer situação. Prepare seu coração, pois esta oração e esta palavra vão te guiar para a paz, a alegria e a gratidão que vem de um Deus que salva. E antes de mergulharmos nesta oração de gratidão, queremos te convidar para um momento de conexão e fé. Se a sua alma se identifica com a alegria de ter sido livrado por Deus, deixe seu amém e seu pedido de oração nos comentários e compartilhe um livramento que você já recebeu dele. Sua história pode inspirar e fortalecer muitos que também buscam uma resposta. E se você deseja que este canal seja um porto seguro para sua alma, te convidamos de coração a fazer parte da nossa família. Clique no botão de se inscrever e ative o sininho. Essa atitude é um passo de obediência, uma decisão de viver uma vida de gratidão. Ao se inscrever, você receberá todos os dias mensagens e orações que te guiarão para a paz e a segurança que só o Senhor pode dar. O Salmo 107 é um salmo de gratidão que celebra a bondade e a fidelidade de Deus em diversas situações de livramento. Ele funciona como um hino de agradecimento, repetindo a frase: "Deem graças ao Senhor pela sua benignidade e pelas suas maravilhas para com os filhos dos homens." O Salmo descreve 4 cenários de desespero: perdidos no deserto, em cativeiro, doentes e em tempestade no mar. E, em cada um deles, o povo clama a Deus, que os resgata. A mensagem central é um convite a louvar a Deus por seus livramentos e a reconhecer que Ele é o Deus que restaura e que transforma o choro em alegria. Sendo assim, oremos. Senhor, maravilhoso Deus e Pai, viemos a Ti hoje com nossos corações transbordantes de gratidão e louvor. O Salmo 107 começa com um convite a toda a terra, a cada alma que já experimentou a Tua bondade. Deem graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque a Sua benignidade dura para sempre. E é com essa gratidão que nos unimos em um coro de adoração a Ti. Nós Te agradecemos porque a Tua benignidade, a Tua bondade, a Tua misericórdia e o Teu amor são eternos, inabaláveis e nos alcançam em nossa mais profunda necessidade. Obrigado por seres o Deus que não se cansa de nos amar, de nos perdoar e de nos resgatar, mesmo quando não merecemos. Pai, o salmista nos lembra de uma verdade poderosa e que nos enche de esperança. Digam-nos remidos do Senhor, os que redimiu da mão do inimigo. Essa é a nossa oração hoje, a nossa declaração de que somos remidos por Ti. Nós Te agradecemos porque Tu nos resgataste da mão do inimigo. Agradecemos porque Tu nos livraste da escravidão do pecado que nos aprisionava, da opressão do mal, das ciladas do maligno e de todo o poder das trevas. Louvamos-Te porque o sangue de Jesus, derramado por nós na cruz, nos libertou e nos redimiu, nos dando liberdade para viver uma nova vida em Ti, uma vida de propósito e de bênçãos. Senhor, reconhecemos que os nossos inimigos podem ser visíveis e invisíveis. Eles podem ser o desânimo que tenta nos paralisar, o medo que nos consome, a ansiedade que nos rouba a paz, a tristeza profunda, a depressão ou as lutas diárias que nos oprimem. Mas a Tua palavra, que é a nossa verdade, nos garante que Tu nos resgatas de todos os nossos inimigos. Pedimos que o Teu Espírito Santo nos dê a graça de reconhecer os livramentos que Tu já nos deste e a certeza inabalável de que Tu nos livrarás de todos os que ainda virão. Que a nossa fé esteja firmada na Tua fidelidade, e que a nossa esperança não se abale diante das lutas, mas se fortaleça a cada dia, sabendo que a vitória é nossa em Ti. Pedimos, Pai, que a nossa gratidão se transforme em um testemunho poderoso para o mundo. Que as pessoas ao nosso redor vejam em nós a alegria de ter sido resgatado por Ti e se sintam atraídas a Te buscar, a Te conhecerem e a Te amarem. Que a nossa vida seja um farol de esperança, mostrando a todos que a verdadeira felicidade, a verdadeira segurança e a verdadeira paz só são encontradas em Ti, no Deus que nos resgata. Nós Te agradecemos, Senhor, porque a Tua bondade e a Tua benignidade duram para sempre. Agradecemos porque Tu nos resgataste e nos livraste do inimigo. Declaramos que a nossa vida será um hino de louvor à Tua fidelidade, e que a nossa alma se alegrará em Ti para sempre. Senhor, nosso Deus e Pai, depois de louvarmos o Teu resgate glorioso, o Salmo 107 nos lembra da Tua fidelidade inabalável em nos guiar em meio às dificuldades da vida. Ele declara: alguns andavam errantes pelo deserto, por caminhos solitários, não achavam cidade em que pudessem habitar. Famintos e sedentos, a sua alma neles desfalecia.
Viemos a ti com nossos corações cheios de gratidão, te louvando porque tu nos guiaste e nos sustentaste em nosso deserto, nos levando para um lugar seguro e nos dando a vida que tanto precisávamos. Pai, reconhecemos que a nossa vida, por vezes, é como um deserto. Andamos por caminhos solitários, nos sentimos perdidos, famintos e sedentos. A nossa alma desfalece em meio à aridez e à falta de direção. Mas a tua palavra nos garante que tu és o Deus que nos guia, que nos sustenta e que nos dá a direção que tanto precisamos. Pedimos que o teu Espírito Santo nos ajude a confiar em teu guia. Que a nossa fé esteja firmada na certeza de que tu nos guias por um caminho reto, mesmo em meio à escuridão. Senhor, a tua palavra nos ensina que tu guiaste o teu povo no deserto com a coluna de nuvem de dia e a coluna de fogo de noite. E nós, como teu povo, também estamos em um deserto. Pedimos que a tua presença seja a nossa coluna de nuvem e a nossa coluna de fogo. Que tu nos guies de forma visível, clara e inegável. Que as nossas atitudes sejam um testemunho da tua presença em nós, e que a nossa vida seja um farol de esperança para todos que nos cercam. Pedimos, Pai, que ao louvarmos a tua fidelidade em nos guiar, o nosso coração se encha de louvor e de gratidão. Que a nossa vida seja um altar onde o nosso serviço a ti e ao próximo seja a nossa oferta, o nosso sacrifício e a nossa adoração a ti. Que a nossa vida seja um testemunho do teu poder para nos guiar, para nos sustentar e para nos livrar de todo o mal. Nós te agradecemos, Senhor, porque tu nos guiaste no deserto. Agradecemos porque a tua fidelidade é a nossa garantia de que a nossa jornada é de vitória em vitória. Declaramos que a nossa vida será um hino de louvor à tua fidelidade, e que a nossa alma se alegrará em ti para sempre. Senhor, nosso Deus e Pai, depois de louvarmos a tua fidelidade e nos guiar no deserto, o Salmo 107 nos leva a um novo nível de gratidão e reconhecimento, o de sermos libertos das nossas prisões. Ele declara, com uma imagem forte e impactante: alguns se assentavam nas trevas e na sombra da morte, presos em miséria e em ferros, porquanto se rebelaram contra as palavras de Deus e desprezaram o conselho do Altíssimo. E a tua palavra nos garante que, quando eles clamaram a ti, tu os livraste da sua angústia. Essa é a nossa oração hoje, a nossa declaração de que tu és o nosso libertador. Viemos a ti com nossos corações cheios de gratidão, te louvando porque tu nos livraste do cativeiro e da angústia que nos oprimiam, nos dando liberdade e a paz que só tu podes dar. Pai, reconhecemos que o nosso cativeiro pode ser o pecado que nos aprisiona, os vícios que nos dominam, as dívidas que nos oprimem ou as lutas que nos tiram a paz. E a nossa angústia pode ser a depressão, a ansiedade, a tristeza profunda ou o desespero que nos consome. Mas a tua palavra nos garante que tu és o Deus que nos livra de todo o cativeiro e de toda angústia. Pedimos que o teu Espírito Santo nos ajude a confiar em teu poder de libertação. Que a nossa fé esteja firmada na certeza de que tu nos livras de todo o cativeiro, mesmo daqueles que nós mesmos nos colocamos. Senhor, a tua palavra nos ensina que o cativeiro pode ser resultado da nossa rebeldia contra ti. Pedimos que o teu Espírito Santo nos convença do nosso pecado, nos leve a um arrependimento sincero e nos liberte de toda rebeldia. Que a nossa vida seja um altar de obediência a ti, de submissão à tua vontade e de louvor ao teu nome. Que a nossa liberdade não seja para o pecado, mas para te servir com paixão e alegria. Pedimos, Pai, que ao louvarmos a tua fidelidade em nos livrar, o nosso coração se encha de louvor e de gratidão. Que a nossa vida seja um testemunho do teu poder para nos libertar, para nos restaurar e para nos dar a vida abundante que tu tens para nós. Que o nosso testemunho inspire outros a buscarem o mesmo livramento em teu amor. Nós te agradecemos, Senhor, porque tu nos livraste do cativeiro e da angústia. Agradecemos porque a tua fidelidade é a nossa garantia de que a nossa liberdade é completa e inabalável. Declaramos que somos livres em ti, e que a nossa vida será um hino de louvor à tua fidelidade, e que a nossa alma se alegrará em ti para sempre. Senhor, nosso Deus e Pai, depois de louvarmos o teu livramento do cativeiro, o Salmo 107 nos leva a uma declaração de poder que nos enche de fé e de ousadia. Ele declara: porque quebrou as portas de bronze e despedaçou os ferrolhos de ferro. Essa é a nossa oração hoje. Viemos a ti com nossos corações cheios de louvor e gratidão, te adorando porque tu és o Deus que quebra as portas de bronze e despedaça os ferrolhos de ferro que tentam nos manter presos. Pai, reconhecemos que as portas de bronze podem ser as barreiras que o inimigo levanta para nos impedir de avançar. Elas podem ser a falta de emprego, a doença incurável,
o problema financeiro sem solução ou o relacionamento quebrado que parece não ter conserto. As portas de bronze podem ser a opressão, a injustiça e a perseguição que nos cercam. Mas a tua palavra nos garante que tu és o Deus que tem a chave de Davi, que abre a porta e ninguém fecha, e que fecha a porta e ninguém abre. Pedimos que a tua mão poderosa quebre as portas de bronze que se levantam em nossa jornada. Que todo impedimento, todo obstáculo e toda barreira sejam desfeitos pelo teu poder. Senhor, os ferrolhos de ferro podem ser os vícios que nos aprisionam, os pecados que nos dominam, as mágoas que nos ferem ou as cadeias emocionais e espirituais que nos impedem de viver a plenitude da tua liberdade. Mas a tua palavra nos garante que o Senhor é o meu libertador. Pedimos que o teu Espírito Santo nos liberte de todo o ferrolho de ferro que nos aprisiona. Que toda prisão, toda cadeia e toda opressão sejam despedaçadas pelo teu poder. Que a nossa vida seja um testemunho do teu poder para nos libertar, para nos restaurar e para nos dar a vida abundante que tu tens para nós. Pedimos, Pai, que ao louvarmos a tua fidelidade em quebrar as portas de bronze e despedaçar os ferrolhos de ferro, o nosso coração se encha de louvor e de gratidão. Que a nossa vida seja um testemunho do teu poder para nos libertar, para nos restaurar e para nos dar a vida abundante que tu tens para nós. Que o nosso testemunho inspire outros a buscarem o mesmo livramento em teu amor. Nós te agradecemos, Senhor, porque tu és o Deus que quebra as portas de bronze e despedaça os ferrolhos de ferro. Agradecemos porque a tua fidelidade é a nossa garantia de que a nossa liberdade é completa e inabalável. Declaramos que somos livres em ti, e que a nossa vida será um hino de louvor à tua fidelidade, e que a nossa alma se alegrará em ti para sempre. Senhor, nosso Deus e Pai, depois de louvarmos o teu poder para quebrar as portas de bronze e despedaçar os ferrolhos de ferro, o Salmo 107 nos leva a um novo nível de gratidão que nos toca o coração. Ele declara: alguns se fizeram loucos por causa do seu caminho de transgressão e, por causa das suas iniquidades, foram afligidos. A sua alma aborrecia toda a comida, e chegaram às portas da morte. E a tua palavra nos garante que, quando eles clamaram a ti, tu os livraste da sua angústia. Essa é a nossa oração hoje. Viemos a ti com nossos corações cheios de gratidão, te louvando porque tu nos curaste da loucura e da enfermidade que nos oprimiam, nos dando a saúde e a paz que só tu podes dar. Pai, reconhecemos que a nossa loucura pode ser a nossa busca por caminhos de transgressão, as nossas atitudes que nos afastam de ti e os nossos pensamentos que nos levam à autodestruição. A nossa enfermidade pode ser a doença física, a angústia da alma, a depressão ou a ansiedade que nos consome. Mas a tua palavra nos garante que tu és o Deus que cura, que restaura e que nos dá a vida em abundância. Pedimos que o teu Espírito Santo nos ajude a confiar em teu poder de cura. Que a nossa fé esteja firmada na certeza de que tu nos curas de toda loucura, de toda enfermidade e de todo mal que tenta nos atingir. Senhor, a tua palavra nos ensina que a nossa alma pode aborrecer toda comida e chegar às portas da morte. Pedimos que a tua mão poderosa nos sustente em nossa fraqueza. Que o teu poder se manifeste em nossos corpos, nos curando, nos restaurando e nos fortalecendo. Que a nossa alma encontre descanso em ti, sabendo que tu és o nosso refúgio e a nossa fortaleza. Que a nossa vida seja um testemunho do teu poder para nos curar, para nos restaurar e para nos dar a vida abundante que tu tens para nós. Pedimos, Pai, que ao louvarmos a tua fidelidade e nos curar, o nosso coração se encha de louvor e de gratidão. Que a nossa vida seja um testemunho do teu poder para nos curar, para nos restaurar e para nos dar a vida abundante que tu tens para nós. Que o nosso testemunho inspire outros a buscarem o mesmo livramento em teu amor. Nós te agradecemos, Senhor, porque tu és o Deus que cura. Agradecemos porque a tua fidelidade é a nossa garantia de que a nossa cura é completa e inabalável. Declaramos que somos curados em ti, e que a nossa vida será um hino de louvor à tua fidelidade, e que a nossa alma se alegrará em ti para sempre. Senhor, nosso Deus e Pai, depois de louvarmos o teu poder para nos curar, o Salmo 107 nos leva a um novo nível de gratidão e louvor que toca em uma das maiores aflições da vida, o caos e a turbulência. Ele declara: alguns desceram ao mar em navios, tratando-nos grandes águas. Estes viram as obras do Senhor, e as suas maravilhas no profundo. Porque ele ordenou, e fez levantar-se o vento tempestuoso, que elevou as suas ondas. E a tua palavra nos garante que, quando eles clamaram a ti, tu acalmaste a tempestade e os guiaste a um porto seguro. Essa é a nossa oração hoje.
Viemos a ti com nossos corações cheios de louvor e gratidão, te adorando porque tu és o Deus que acalma a tempestade em nossas vidas e nos dá a paz que só tu podes dar, uma paz que o mundo não conhece. Pai, reconhecemos que a nossa vida, por vezes, é como um mar tempestuoso. As lutas, as pressões, as crises e os desafios são como ondas gigantes que nos ameaçam, nos assustam e nos fazem sentir que vamos afundar a qualquer momento. Mas a tua palavra nos garante que tu és o Deus que está no controle do mar e do vento, que governa sobre a criação e sobre as circunstâncias da nossa vida. Pedimos que a tua mão poderosa se estenda sobre a nossa vida agora e acalme toda a tempestade que se levanta. Que todo o vento de medo, de ansiedade e de desespero seja dissipado pela tua presença. Que a nossa vida seja um testemunho do teu poder para acalmar a tempestade. Senhor, o salmista nos ensina que a nossa espera em ti não é em vão. Tu te inclinas para nós, ouves o nosso clamor e nos resgatas. Pedimos que a tua mão se estenda sobre nós agora. Que o nosso mar tempestuoso se torne em águas tranquilas. Que as ondas que nos ameaçam se tornem em ondas de paz e que a nossa história de dor e de sofrimento se transforme em um testemunho poderoso do teu poder e da tua fidelidade. Pedimos, Pai, que ao louvarmos a tua fidelidade em acalmar a tempestade, o nosso coração se encha de louvor e de gratidão. Que a nossa vida seja um testemunho do teu poder para nos libertar, para nos restaurar e para nos dar a vida abundante que tu tens para nós. Que o nosso testemunho inspire outros a buscarem o mesmo livramento em teu amor. Nós te agradecemos, Senhor, porque tu és o Deus que acalma a tempestade. Agradecemos porque a tua fidelidade é a nossa garantia de que a nossa paz é completa e inabalável. Declaramos que a nossa vida será um hino de louvor à tua fidelidade, e que a nossa alma se alegrará em ti para sempre. Senhor, nosso Deus e Pai, depois de louvarmos o teu poder para acalmar a tempestade, o Salmo 107 nos leva a uma das mais belas imagens de tua provisão e restauração. Ele declara: Ele converteu o deserto em lagos de águas, e a terra seca em mananciais. Essa é a nossa oração hoje, a nossa declaração de que a nossa vida não será mais marcada pela secura, pela escassez e pela desesperança. Viemos a ti com nossos corações cheios de gratidão, te louvando porque tu és o Deus que transforma o nosso deserto em água e a nossa terra seca em mananciais, nos dando vida e abundância onde antes havia apenas morte e aridez. Pai, reconhecemos que a nossa vida, por vezes, é como um deserto. É um lugar de aridez, de secura, de escassez e de desesperança que nos consome e nos faz perder o vigor. Mas a tua palavra nos garante que tu és o Deus que faz o impossível acontecer. Tu podes transformar o nosso deserto em um lugar de vida, de esperança e de abundância. Pedimos que o teu Espírito Santo nos encha por completo. Que o nosso deserto floresça, que a nossa secura se torne em terra fértil e que a nossa escassez seja substituída pela tua abundância. Senhor, a tua palavra nos ensina que tu transformaste o deserto em lagos de águas para os que tinham sede. E nós, como teu povo, também estamos sedentos. Sedentos por tua presença, por tua palavra, por tua justiça e por teu amor. Pedimos que tu sacies a nossa sede. Que a tua água viva nos inunde, nos purifique e nos restaure. Que a nossa vida seja um testemunho do teu poder para transformar o deserto em água. Pedimos, Pai, que ao louvarmos a tua fidelidade em transformar o deserto em água, o nosso coração se encha de louvor e de gratidão. Que a nossa vida seja um testemunho do teu poder para nos libertar, para nos restaurar e para nos dar a vida abundante que tu tens para nós. Que o nosso testemunho inspire outros a buscarem o mesmo livramento em teu amor. Nós te agradecemos, Senhor, porque tu és o Deus que transforma o deserto em lagos de águas. Agradecemos porque a tua fidelidade é a nossa garantia de que a nossa vida será um hino de louvor à tua fidelidade. Declaramos que a nossa vida será um testemunho do teu poder para nos sustentar em meio ao deserto. Senhor, nosso Deus e Pai, depois de nos recordares do teu poder para transformar o deserto em água, o Salmo 107 nos leva a uma reflexão profunda e libertadora sobre a verdadeira fonte da alegria. Ele declara: que a tua alegria esteja na tua fidelidade. Essa é a nossa oração hoje. Viemos a ti porque reconhecemos que a nossa alegria não pode ser baseada nas circunstâncias passageiras da vida, mas unicamente em ti, na tua fidelidade que se estende de geração em geração e que nos alcança em todas as nossas lutas. Pedimos que a nossa alegria esteja firmada na tua fidelidade, e que ela nos sustente em todos os momentos da nossa jornada, nas alegrias e nas tristezas, nos vales e nos montes. Pai,
Reconhecemos que a alegria do mundo é passageira, baseada em prazeres momentâneos, em bens materiais que não satisfazem a alma e em relacionamentos que podem falhar. Mas a tua palavra, que é a nossa verdade, nos garante que a alegria do Senhor é a nossa força, um dom do teu Espírito Santo que nos enche de paz, de esperança e de um contentamento que o mundo não conhece. Pedimos que o teu Espírito Santo nos dê a graça de ter uma alegria inabalável, que não se abala diante das lutas, dos desafios e das incertezas. Que a nossa alegria seja um testemunho vivo da tua fidelidade, para que o mundo veja em nós a tua luz e se pergunte de onde vem essa paz que nos habita e nos sustenta. Senhor, a tua palavra nos ensina que tu és fiel. Tu não mentes, tu não falhas e as tuas promessas são sim e amém em Cristo Jesus. A tua fidelidade é a nossa garantia de que a nossa esperança não será em vão, de que o nosso choro se transformará em alegria e de que o nosso sofrimento se tornará em um testemunho de vitória e de glória. Pedimos que a nossa alegria seja um reflexo da tua fidelidade. Que o nosso coração celebre a tua bondade, a tua misericórdia e o teu amor que nos alcançou e nos salvou. Pedimos, Pai, que a nossa alegria seja um farol de esperança para o mundo. Que as pessoas ao nosso redor vejam em nós a alegria que vem de ti e se sintam atraídas a te buscar. Que a nossa vida seja um testemunho da tua fidelidade, da tua bondade e do teu amor que não falha. Nós te agradecemos, Senhor, porque a tua fidelidade é a nossa alegria. Agradecemos porque tu nos capacitas a viver uma vida de alegria e de paz. Declaramos que a nossa alegria está em ti, e que a nossa vida será um hino de louvor à tua fidelidade. Senhor, nosso Deus e Pai, neste momento final de oração, nossos corações transbordam de um tipo de gratidão que vai além das palavras, uma gratidão que brota da experiência de sermos amados por um Deus tão grande. O Salmo 107 nos guiou por uma jornada de reconhecimento, e agora, ao chegarmos ao fim, queremos levantar um hino de louvor pela tua fidelidade que não falha, pelo teu amor que não se cansa e pela tua misericórdia que nos alcançou e nos deu nova vida. Nós te agradecemos, de todo o nosso ser, por nos teres dado a promessa da vida longa em ti e, acima de tudo, a certeza da nossa salvação eterna. Pai, somos gratos porque, mesmo em meio às nossas fraquezas e aos nossos erros, tu nos estendeste a tua mão. O Salmo 107 nos mostrou o quão perdidos podemos nos sentir, o quão sozinhos podemos nos encontrar, mas também nos revelou a tua prontidão em responder ao nosso clamor. Por isso, clamamos hoje e te agradecemos, por cada vez que nos resgataste do deserto da solidão, do cativeiro do pecado, da enfermidade do corpo e da alma, e da tempestade do desespero. Louvamos o teu nome porque tu não és um Deus distante, mas um Pai que está sempre perto, pronto para nos livrar e para nos levar a um porto seguro. A tua palavra nos lembra da tua justiça, que levanta o pobre do pó e exalta o necessitado. E isso nos enche de esperança e de gratidão. Pois, aos olhos do mundo, talvez sejamos apenas mais um, mas aos teus olhos, somos a tua preciosa criação, aqueles por quem o teu Filho Jesus deu a sua vida. Nós te louvamos, Senhor, por nos teres dado o teu Filho, o nosso Salvador, que nos resgatou da morte e nos deu a vida. Agradecemos porque a nossa maior herança não é a riqueza, o poder ou a fama, mas a certeza da nossa salvação em Cristo. Pedimos, Pai, que o nosso louvor não seja apenas de lábios, mas de uma vida inteira dedicada a Ti. Que a nossa vida seja um testemunho da Tua bondade, da Tua fidelidade e do Teu amor que nos alcançou e nos transformou. Que as pessoas ao nosso redor vejam em nós a alegria da salvação, a paz que excede todo o entendimento e a esperança que não nos decepciona. Nós te agradecemos, Senhor, porque a nossa vitória é certa em Ti. Louvamos-te porque o nosso caminho é o do justo, que Tu conheces e aprovas. Agradecemos porque Tu nos capacitas a viver uma vida que Te agrada, e porque a nossa recompensa é a Tua presença para sempre. Declaramos que somos vitoriosos em Ti, e que a nossa vida será um hino de louvor constante à Tua fidelidade, e que a nossa alma se alegrará em Ti para sempre. Que o Teu nome seja glorificado em tudo e por todos. Em nome de Jesus, nosso Senhor e o nosso resgate, nós oramos. Amém. Eu acredito com todo o meu coração, que esta oração e esta palavra do Salmo 107 já estão agindo em sua vida. Não importa o quão perdido ou angustiado você se sinta, lembre-se, a bondade de Deus é maior que o seu desespero. Mantenha sua fé firme e o seu coração confiante, pois aquele que te ouve é o Deus que te resgata do poço de lodo, acalma a tempestade e te mostra a sua salvação. E se esta oração tocou a sua alma e te fez sentir a presença de Deus, peço que você não guarde essa bênção só para si.
Compartilhe este vídeo com alguém que você ama, que também precisa de uma palavra de gratidão, esperança e livramento hoje. E, se você quer que o nosso canal seja um refúgio de fé na sua vida, te convidamos de coração a fazer parte da nossa família. Clique em inscrever-se e ative o sininho para não perder as próximas orações e mensagens que preparamos com tanto carinho. Sua presença aqui é muito importante para nós. Para continuar nesse momento de fé, clique no próximo vídeo que já separei para você. Que o Senhor te abençoe e te guarde.